Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Garcia e Moreno, e nosso prazer é receber vocês aqui para a gente hoje falar um pouquinho sobre programa de alimentação do trabalhador. A gente sabe que em tempos de margens apertadas, cintos apertados aí, precisamos pensar nas oportunidades tributárias. E o PAT é uma dessas oportunidades que nós temos de redução de carga tributária aí, especialmente voltado para o nosso imposto de renda. E aí, para a gente falar um pouquinho hoje sobre isso, debater com vocês, para vocês terem uma visão de como ou aprimorar o seu processo de PAT, ou até implementar o PAT dentro da sua corporação aí em relação às normas fiscais. Aí eu convidei o nosso time de super profissionais aqui que atendem vocês no assunto PAT no dia a dia aqui na Garcia Moreno. E aí, seja bem-vindo, William, seja bem-vindo, Renan. É... William, vou passar a palavra para você cumprimentar aí os nossos amigos que estão conosco. Obrigado, Wellington. Pessoal, olá, prazer estar com vocês novamente. Agradeço mais uma vez sempre a confiança de vocês estar conosco e nos prestigiar aqui acompanhando esse evento. Tenho certeza que algumas informações, mesmo para você que já opera o PAT, vão ser importantes que nós vamos poder tirar nessa uma horinha de bate-papo nossa. Obrigado, William. Renan? Olá, amigos. Olá, Wellington, William. É um prazer, né, estar aqui falando hoje sobre esse programa. É um programa muito vantajoso para a empresa e para o trabalhador também. Eu acho que hoje, nesse cenário, é importante a gente pensar na saúde do trabalhador. Afinal, o PAT é um programa que é voltado também preocupado com a saúde do trabalhador, com a nutrição dele, e ter um afastamento por esse tipo de motivo é complicado para ele e para a empresa. Então, é muito importante que nos preocupemos também com os trabalhadores da empresa, além dos benefícios fiscais que o PAT pode nos proporcionar. Legal, Renan. Então eu já aproveito para a gente ser bem objetivo aqui no nosso tempo, passo a palavra para o Renan e ele vai coordenar a apresentação aqui e nós vamos aí gerando os debates. Renan, a Perfeito. palavra é sua. Primeiro, um ponto importante a gente debater é o que é o PAT. O PAT, como o próprio nome diz, né, Programa de Alimentação do Trabalhador, foi um programa governamental, né, de adesão voluntária, e isso é muito importante destacar, não é obrigatório, é de adesão voluntária, e ele busca uma melhoria na situação nutricional do trabalhador e promoção da saúde dele, consequentemente. Em troca, né, não vou dizer em troca, mas esse programa vai conceder alguns benefícios do imposto de renda para o empregador. Ele é legislado, né, pela Lei 6.321 de 1976, então já tem um bom tempo que existe o programa PAT. Temos aí a regulamentação através do decreto 10.854 de 2021, e foi um decreto que trouxe muitas mudanças, muitos conceitos novos, colocou empresas de fornecimento de alimentação dentro da caixinha de empresas de fornecimento de alimentação, empresas facilitadoras, que são aquelas empresas administradoras de cartão de vale alimentação, vale refeição, administradoras de convênio dessa natureza, também conceituou como que é a atuação dela, como que será feito esses cadastros dentro do próprio sistema do PAT, porque é importante ter esse cadastro, senão descredibiliza o benefício, descredencia o benefício da pessoa jurídica, né? Temos aí também a portaria MTP 672 de 2021, também é um complemento do decreto 10854, e temos também a instrução normativa MTP número 2 de 2021. Então, todas essas regulamentações e legislações estão em prol do melhor aproveitamento do PAT como pessoa jurídica, tanto na empresa beneficiária, quanto nas empresas fornecedoras, nos cadastros nutricionais de técnicos que precisam ter em algumas situações, que nós vamos falar aqui durante o nosso bate-papo. E, afinal, quais são essas vantagens, né? Estamos falando que vai gerar benefício e tudo mais, mas quais são essas vantagens? Temos vantagens tanto para a pessoa jurídica beneficiária, que é a pessoa jurídica do empregador, quanto para o empregado. Para o empregador, a primeira grande vantagem é o custo, né? Esses valores remunerados pagos aos seus trabalhadores, seja em forma de vale alimentação ou vale refeição,
ele não tem a incidência, não se caracteriza como verba salarial. Então, não vai ter incidência do FGTS e também não terá incidência da contribuição previdenciária. Vale destacar também que esse tipo de remuneração, esse tipo de rendimento que o empregado recebe, seja por vale alimentação, vale refeição ou também pelo refeitório, ele não se constitui salário de contribuição. Então, não vai ter, não gera aquela questão do direito adquirido, ele é completamente separado do salário de contribuição do empregado. Falando ainda do empregador, as despesas, os investimentos, os gastos tidos com o programa de alimentação do trabalhador, o PAT, elas são 100% dedutíveis dentro do imposto de renda e da contribuição social. Então, constituem como despesas operacionais, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Isso para as empresas lucro real, obviamente, que assumem as despesas como dedutíveis na hora de fazer o LALUR e o LACS. Então, essa é uma outra grande vantagem. E além dessa vantagem de você considerar como despesas operacionais dedutíveis para o LALUR e LACS, ela ainda te permite uma dedução direta do imposto de renda devido. Isso quer dizer o quê? Que daquele imposto de renda que eu preciso pagar efetivamente o DARF, uma parte daquele valor eu vou poder descontar. Lá na minha ECF, tenho a linha específica do PAT e eu deduzo diretamente do imposto de renda devido esse valor calculado, que vamos explicar mais adiante como que é feito esse cálculo, alguns limites que precisam ser observados. Esses limites mudaram também um tanto quanto com o decreto 10.854, mas que estaremos apresentando detalhadamente cada um para vocês. Então, essa talvez seja o maior benefício fiscal, podemos dizer assim, para o imposto de renda nessa questão do empregador, porque a possibilidade de uma dedução direta do IRPJ é sensacional. Eu acredito, né, Renan, que a gente está falando de um dos poucos benefícios fiscais em que a gente realmente encontra vantagem tributária. Sim. Porque considerar como despesa operacional, em tese, nós não temos nenhuma uma benesse, concorda? Porque nós estamos arcando com aquele custo e separando as despesas que a gente fala dos sócios, dos associados, que aí são consideradas indedutíveis, a legislação do imposto de renda determina que mesmo fora do PAT, essas despesas de alimentação são operacionais. Então, já bateriam a nossa base de cálculo. Mas a grande vantagem é o que você trouxe no ponto 2 aqui, é essa dedução direta no IR, ou seja, nós temos a permissão, um bônus, ou seja, um plus tributário por se inscrever no programa, por seguir as normas que estão descritas, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, mas que nos permite, ou seja, uma redução tributária que muitas vezes, e aí está o grande X da questão, Wellington, nós já estamos incorrendo com essas despesas. Elas já ocorrem. É preciso lembrar que hoje, mesmo nas convenções sindicais, às vezes o vale alimentação ou o refeitório, ele é compulsório. Já estão nos acordos, já estão obrigatórios, a empresa já está incorrendo com essas despesas e, por vezes, deixando de usufruir de um benefício fiscal efetivo de redução relevante no imposto de renda, que é maior que as doações que nós temos hoje, simplesmente por não seguir os procedimentos legais do PAT que nós vamos conversar aqui daqui a pouco. Lembrando, né, William, Renan, e como a nossa carteira de clientes são de corporações de grande porte, na verdade, todas elas já existe um credenciamento ao PAT. Estamos falando aqui com pessoas e os amigos aqui que a empresa é credenciada ao PAT, né? Que realiza o gasto de alimentação do trabalhador, com certeza todos têm, mas a questão é, né, usufruir disso como oportunidade tributária, né? O que a gente vê às vezes é que cumpre todos os requisitos, mas não leva ao pé da letra para buscar a oportunidade tributária que o PAT pode trazer. Porque até como são corporações de grande porte, são compulsoriamente aí apurantes do imposto de renda com base no lucro real. Que são as principais beneficiárias. Que são os beneficiários de tudo que a gente está falando aqui. Então, você que está nos ouvindo, todos vocês aí, se aplica a todas essas regras aqui e oportunidade, né? Sim, exatamente. Renan, eu como presumido ou simples, eu tenho alguma empresinha menor, posso aderir ao PAT? Pode, sem problema nenhum. Mas aí, para essas empresas do simples e lucro presumido, as vantagens serão menores. Esses valores não serão considerados salários de contribuição, então não terão incidência do FGTS e da contribuição previdenciária, e terá a outra vantagem, né, que seria a satisfação e motivação
a satisfação, a motivação e o controle nutricional do trabalhador. Porque isso você ter hoje em dia, assim como nas redes sociais, um engajamento, você ter uma equipe engajada, motivada, te faz produzir muito mais, né? Então, você ter esse tipo de motivação, poder beneficiar o seu trabalhador com esse tipo de motivação também, é relevante até para o desempenho e desenvolvimento da própria atividade da empresa. Então, é também uma grande vantagem que a gente não pode deixar passar. Eu acredito que você pensar no item 1 que você está mencionando aí não pode ser deixado de lado. A gente precisa entender que hoje nós vivemos uma época de oneração tributária e com a reforma chegando aí, nós temos muito a dizer de subida de encargos. Sim. Então, você ter a possibilidade de uma remuneração que te dá suporte nos gastos essenciais, né, que são alimentação, mercado, aqueles gastos essenciais do dia a dia, sem uma cobrança de INSS, sem uma cobrança de IR, ali, né, sem a empresa ser onerada em 27% de INSS patronal, é realmente uma remuneração relevante, um valor que deve ser levado em consideração até mesmo nas horas de contratação, no momento de seleção de empregados, né, de fazer a busca aí de nova mão de obra. Então, vale a pena sempre levar em consideração esses pontos para se aderir ao PAT mesmo. E como é que faz isso? Não é difícil. Para você fazer a adesão ao PAT, basta acessar o site lá, né, que está aqui na tela para vocês, www.trabalho.gov.br/sistemas/patnet. Né? Até o nome ficou legal, né? Mas é Patnet. Se você colocar na internet, lá no seu buscador Google, programa PAT, ele já vai dar diretamente o site para fazer esse cadastro. Nesse cadastro é muito, muito simples, você vai informar o seu CNPJ na matriz e também as suas filiais que serão incentivadas. Então, o cadastramento tem que ser de matriz e filiais. E na aba de execução do programa, teria que informar a quantidade de trabalhadores por CNPJ, por filial e ainda separar esses trabalhadores que têm renda até 5 salários mínimos e quem tem renda acima de 5 salários mínimos. Por que essa segregação é importante? Um dos limitadores de cálculo está vinculado à renda, ao rendimento do trabalhador. O PAT, ele é um programa que ele é feito, ele pode ser atendido a empresa inteira, mas ele é feito para atender prioritariamente empregados de baixa renda, sendo esses considerados até 5 salários mínimos. Então, por isso a necessidade de fazer essa segregação, porque na hora de fazer o cálculo do PAT, teremos influência pelo rendimento dos trabalhadores. Essa empresa fornecedora, ela também, na hora de fazer o cadastro, terá que informar qual é a empresa fornecedora que estará participando, né, no seu programa. Se é uma empresa, uma facilitadora, que seria uma empresa facilitadora. Pelo decreto 10.854, a empresa facilitadora é aquela que administra os convênios, seja de vale alimentação ou vale refeição. Então, você, como empresa beneficiária, contrata uma empresa facilitadora. Essa empresa facilitadora vai disponibilizar para vocês, em forma de convênio, vale alimentação ou vale refeição. Posso ter os dois? Pode. Posso ter vale alimentação, vale refeição e ter uma empresa fornecedora, seja ela uma empresa de fornecimento de cesta básica para o trabalhador levar, ou fornecimento da própria refeição, ou uma empresa que fará administração do refeitório da empresa. Todas essas são empresas fornecedoras. Pode ter os três? Pode, né? A legislação do PAT não faz vedação entre você ter uma empresa facilitadora e uma empresa fornecedora como participante do seu programa PAT. Eu vejo, né, Renan, que a grande questão é que nós estamos falando aqui, nós precisamos segregar, especialmente nas empresas que são industriais e têm unidades distintas. Então, a minha empresa ela pode estar numa unidade administrativa que não vai ter um refeitório. Mas essa unidade não impede que eu faça o ingresso no PAT, porque eu posso atuar com vale refeição e vale alimentação. Nas unidades industriais é mais comum as corporações terem um refeitório dentro da própria corporação. E aí ela pode atuar de duas maneiras. Como? Com nutricionista, sim, fazendo a controle da alimentação, né? Uma autogestão, ela mesma fornece alimentação, fornece o cardápio nutricional
e as informações ao PAT, sendo ela mesma a beneficiária e a gestora da alimentação, e ela também pode, que hoje é muito mais comum, né, as empresas Sim. têm o costume de terceirizar, buscar uma empresa de alimentação. Então, elas locam o seu refeitório, terceirizam o seu refeitório interno para empresas de alimentação que vão lá fazer a gestão, que vão prestar contas, e essa empresa, tanto a fornecedora do Vale Alimentação, que é a facilitadora, quanto a empresa que gere o refeitório, as duas, além da beneficiária, também precisam ser cadastradas no PAT. Perfeito. Até no caso de você ter o seu próprio refeitório, e vamos dizer assim, vai fazer autogestão, você precisará ter o apoio de um responsável técnico por esse restaurante, por esse refeitório, que é um nutricionista, que também deve estar previamente cadastrado no PAT como responsável técnico. Com seu certificado regional, tudo legalmente habilitado para que ele possa prestar contas Perfeito. desse programa de alimentação. Então, percebam que o sistema do PAT hoje ele está bem integrado e vamos, digamos assim, atualizado de uma forma que todo mundo precisa ter o seu cadastro. Não é difícil desses terceiros fazerem os cadastros também, é bem simplificado e no cadastro ainda da empresa beneficiária será necessário informar o número total de refeições, se for uma situação de refeitório, ou o número de empregados com o seu faixa salarial por conta dos benefícios concedidos através de Vale Alimentação ou Vale Refeição. Renan, eu gostaria de fazer já uma pergunta para você aqui, considerando aí os critérios de enquadramento e de aproveitamento até dos benefícios que você relacionou no slide anterior ali, mais essa fala de credenciamento no PAT, qual a percepção que você tem em relação a quem pode credenciar? É só pessoa jurídica? Porque nós temos atividades econômicas também que são desenvolvidas em pessoas físicas, e aqui, obviamente, estou falando do produtor rural, pessoa física. Né? Sim. Existe alguma previsão, alguma possibilidade do produtor rural, pessoa física, estar no pátio? Sim, o Perguntas e Respostas do programa PAT até aceita e admite a pessoa física fazer esse cadastramento. Porém, para ela, a vantagem seria somente igual do lucro presumido e simples, fica limitado só ao benefício ser pago sem incidência do FGTS e da contribuição previdenciária e também a satisfação do trabalhador. Ou seja, para você que não é lucro real, que não é uma pessoa jurídica e que apura o seu imposto com base no lucro real, você pode entrar no PAT. Vai ter dois benefícios. Primeiro, reconhecer esse rendimento concedido ao trabalhador como um benefício que não constituirá fato gerador, né? Como salário de contribuição para fins de FGTS, contribuição previdenciária e outras situações. E também, né, dentro dos programas de qualidade das empresas, de selo social, de satisfação do trabalhador, reconhecimento da própria sociedade como uma empresa socialmente comprometida, os benefícios são limitados a isso, né? A gente não vem, você não sendo uma empresa e não apurando com base no imposto de renda, o imposto de renda com base no lucro real, na verdade se limita a isso. Você não tem uma benesse tributária, não há aí uma oportunidade tributária, né? O detalhe que eu gostaria de ressalvar sobre o produtor rural pessoa física é que a legislação determina, para esses casos, se o produtor pessoa física optar por entrar ao PAT, todos os cadastros dele ocorrem pelo CAIPF. Então, Perfeito. a gente substitui, né, o CNPJ aí, não pelo CPF, mas pelo CAIPF. E chama a atenção que aí nós podemos ter vários CAIPFs, né? Porque os produtores rurais precisam ter um CAIPF para cada contrato e área de atuação, né? Sim, Exato. E assim, inclusive, no registro desses colaboradores, consta lá no social o CAIPF, portanto, né, são segregados até porque podem ser atividades distintas. Então, o risco de trabalho em cada atividade é distinto. Atividade pecuária é diferente da atividade de produção de grãos, e assim por diante. Então, o produtor rural que aderir ao PAT precisa ter os cadastros no CAIPF corretamente, vai ter que apresentar, como a pessoa jurídica apresenta o CNPJ matriz e suas filiais, o produtor apresenta o seu CAIPF e suas filiais. Inclusive, se ele tiver uma CNO, ou seja, tendo CNO em nome próprio, ele também pode fazer o cadastro do PAT através da CNO. Ou seja, para os trabalhadores que estão ali, às vezes não atuando na atividade rural, mas atuando numa construção civil, né, numa obra dele, né? Ele também pode inserir esses trabalhadores no PAT, só que aí através da CNO dele. Exatamente. Então, você vê que tem vantagens e o programa ele é
É bem disponível a abrangente, todos, né? abrangente a todos. E um detalhe importante também, né? Não tem limite mínimo de funcionário. Se eu tiver um empregado e eu quiser fazer adesão ao PAT, Eu tudo posso. certo, eu posso. Então, não tem nenhum tipo de limitador. É um programa bem abrangente, porque ele tem uma visão bem clara social da qualidade, da melhoria de qualidade de vida do trabalhador. E falando ainda sobre a qualidade de vida do trabalhador, né, tem que pensar também no lado financeiro do trabalhador. O programa do PAT, ele permite que seja custeado, vamos dizer assim, ou seja, a empresa cobre desse trabalhador no máximo 20% do valor dos gastos tidos com esse tipo de programa. Então, o trabalhador ele pode ser cobrado no máximo em até 20% como um custo vamos dizer assim, o custo de Uma participação, uma coparticipação. coparticipação. Mas isso não é obrigatório, tá? Tem empresas, inclusive, que A maioria hoje a não, maioria, né? ou cobra um Porque valor simbólico ou não cobra nada do trabalhador, né? exato, porque se eu cobro, diminui a base de cálculo do meu benefício. Inclusive, né, Então, Renan, esses 20% aqui vale destacar que ele é um limite global. O global. PAT, o programa do PAT esclarece para nós que esses 20% ele não precisa ser para todos os empregados. Ou seja, meu empregado ganha R$ 100 de vale alimentação e não precisa necessariamente arcar com R$ 20. Ele pode arcar com 5. E outro empregado, talvez de um cargo maior, que ganha até às vezes mais de 5 salários mínimos, ele pode arcar com um percentual maior que 20%. Qual que é a grande questão? Isso é até indicado para aqueles funcionários, funcionários que ganham até 2 salários mínimos, bancar 3% e fazer uma escalonagem. Então, as empresas que optam por fazer esse mecanismo do desconto, da coparticipação, elas podem diversificar o percentual de desconto, inclusive sendo maior que 20%. Porém, no final, né, o cálculo global da participação dos empregados nas despesas deve ser até 20% dos valores despendidos. Ou seja, de um funcionário que ganha lá, vamos dizer lá, R$ 10.000, eu posso cobrar 25% dele, e do funcionário que ganha 2.000, eu posso cobrar 2%. Sim. Desde que na média global, fique até 20%. Até 20%, exatamente. Perfeito, bem esclarecido. Esses são os limites de participação que o trabalhador pode ter no programa do PAT. Um dos mecanismos muito utilizados é cobrar um valor por refeição. Então, por cada refeição que o trabalhador for lá usufruir no refeitório, ele paga R$ 1, por exemplo, né? Ou paga R$ 2 e assim por diante. Aí a empresa até consegue mensurar a quantidade de refeições que ela forneceu naquele período. Às vezes, até mesmo um mecanismo de controle. Esse R$ 1 ele é até simbólico para que a empresa faça o controle de número de refeições, que também é um dado muito importante lá no cadastro do PAT. A gente não pode esquecer, pessoal, que lá no cadastro do PAT a legislação fala o seguinte, que quando há mutações das informações que estão lá, a gente precisa atualizar esse cadastro. Então, lembre-se que a gente informa o número de trabalhadores, a gente informa o número de refeições. Sempre que existe uma mutação aí, você precisa estar atualizando esse cadastro, porque em caso de fiscalização, o fisco pode buscar, né, essa informação. Então, é muito incomum a gente ver isso. É até um alerta aqui para os nossos clientes que verifiquem. Às vezes fez o cadastro no PAT até 10 anos atrás e as informações lá estão até hoje. Tinha 1.000 empregados, agora está com 10.000 e não está sendo atualizada essa Não base faz de dados. manutenção da base, né? Perfeito. Então, bem lembrado, né? Lá tem que fazer essa manutenção, informar a quantidade de refeição, inclusive o número de trabalhadores. De um mês para o outro que variou, tem que ir lá e atualizar e acabou. Um detalhe muito importante, né? A gente já até viu perguntas sobre isso. Sobre o PAT, o patrão, né? O empregador, pode fazer a concessão do benefício do PAT em dinheiro? Não pode. Porque se eu faço em dinheiro, a própria CLT diz que esse pagamento, essa remuneração em forma de dinheiro, é considerado salário de contribuição. Então, ele não pode ser enquadrado nas regras do PAT, porque sendo salário de contribuição, vai ter contribuição previdenciária, imposto de renda, FGTS. Então, o benefício do PAT não pode ser concedido em forma de dinheiro em espécie. Ou seja, o dinheiro na conta bancária do trabalhador, não pode. Tem que ser, então, se for para ser dessa forma, através de vale alimentação ou vale refeição. Até para que não Lembrando, ter, até porque desvio de um desvio finalidade, de né? finalidade, né? Eu iria além, tá, Renan? Não só em dinheiro, como também hoje é muito comum a gente ter aqueles cartões multibenefícios. Aquelas empresas facilitadoras Verdade. nos fornecem cartões, você pode ir no cinema, pode
ir numa corrida, pode ir em A área empresa de pode dar lazer. carga no cartão, mas a Isso. utilidade também não há uma definição lá no cartão. O recurso, ele fica disponível, Isso, é né? como se fosse um cartão de débito, Com dinheiro Um lá, um livre né? pré-pago. movimento, um pré-pago, exatamente. E Então- esses cartões também não estão albergados, esse tipo de despesa não está albergado no benefício fiscal. A empresa pode dar, né? Tem o risco do que o Renan falou, que é muito importante, que é o salário de contribuição, porque aí pode ser imputado como remuneração para fins de IR e INSS, e não pode entrar no benefício do PAT, esses cartões multibenefício. E tem um detalhe também, né, que isso pode dar um desvio de finalidade e desenquadrar a empresa da possibilidade de ter esse benefício. Então, muito cuidado com esse tipo de informação, porque pode gerar podemos estar buscando um benefício e acabar trazendo um passivo que é indesejado. Outro detalhe, né, no Perguntas e Respostas até esclarece isso. O benefício do Vale Alimentação, Vale Refeição, ele não pode ser utilizado como forma de punição ou de incentivo ao trabalhador. Por exemplo, o trabalhador não atingiu uma meta, vai receber menos salário de Vale Alimentação ou Vale Refeição. Ou chegou na Páscoa, o empregador vai lá e põe um crédito de presente de Páscoa para ele. Não pode. O benefício do Vale Alimentação e do Vale Refeição, ele é feito exclusivamente para para aquilo que ele foi proposto, não podendo ser... Inclusive, Renan, as redes de supermercado, lojistas que vendem alimentação não podem aceitar o cartão para outra finalidade. Por exemplo, é muito comum hoje as grandes redes de supermercados terem departamentos de eletrônicos, eletrodomésticos, e aí muitas vezes o trabalhador quer chegar lá na boca do caixa, pagar o micro-ondas lá micro-ondas com o cartão de Vale Alimentação. O mercado é proibido por travas legais, ele não pode receber com aquele cartão, ele não pode receber o pagamento daquele eletrodoméstico. Exatamente. Então, esse desvio de finalidade não pode... O próprio mercado é orientado para o não... contrato que ele assina com a operadora do cartão já define essas regras para ele. Se ele fizer, porque a gente já ouviu falar que tem gente que faz, se o mercado fizer, na verdade, ele está errado e descumprindo a legislação. Eventualmente, uma coisa ou outra, por exemplo, o cara vai lá, compra, sei lá, uma ferramenta junto no meio da compra do mês, o mercado vai acabar passando, por causa que coisas pequenas vezes, assim, irrelevantes, o mercado, né? Mas na maioria das vezes é para não deixar passar, porque... É muito comum a gente ver até acúmulo de Vale Alimentação. Sim. O empregado não usa o Vale Alimentação e deixa como se fosse uma poupança, para depois chegar lá e tirar uma televisão, tirar um forno micro-ondas, tirar um forno elétrico e realmente desvia a finalidade. Então, inclusive, né, o Elton trouxe um lembrete muito bom aqui, não pode também bebida alcoólica. É vedado passar bebida alcoólica no Vale Alimentação e Vale Refeição. Aí é sacanagem, né? Porque cerveja é alimento. Pois é, né? Às vezes traz uma questão nutricional aí. Motivação para o trabalhador também, né? Uma cervejinha, então... Pois é, então tem que rever essas regras aí. Legal, gente. Opa, deixa eu... Vou até fazer um comentário aqui, complementando já a informação, enquanto você se prepara para o próximo slide. A gente já ouviu falar, principalmente aí no interior do Brasil, e houve um comentário aqui de uma participação, obrigado pela participação. Existem situações em que o trabalhador tem lá o seu cartão de Vale Alimentação, ele vai num supermercado, o supermercado, isso não acontece nas grandes redes, tá? Porque o nível de controle hoje, fiscal, tributário, das grandes redes não permite que eles façam isso. Mas nas cidades menores, no interior, pode acontecer. O trabalhador recebe lá 400, 500 reais de Vale Alimentação num cartão. Ele vai no supermercado e o supermercado faz lá uma gambiarra e troca o saldo do cartão dele por dinheiro, por exemplo. Né? Um deságio, geralmente, né? Ganhando alguma coisa em cima, ou, por exemplo, o cara foi lá com 400 reais no cartão, fez uma compra de 200 e o mercado passa aos 400 e devolve 200 em dinheiro para ele e tal. Eu entendo particularmente que aí existe uma fraude, mas a empresa não tem nada a ver com isso que acontece. Desde que ela cumpriu os seus requisitos, está afastado qualquer cumplicidade do empregador, né?
isso daí é um problema lá, principalmente a ser responsabilizado quem fez a falcatrua, porque isso daí é uma fraude. Eu entendo que nesse caso caberia, já que estamos falando de PAT, a empresa que é a administradora do convênio, ela tem a responsabilidade dela nesse tipo de situação, onde ela precisa fazer a fiscalização e punir o estabelecimento conveniado a ela, Descredenciando ele. descredenciando ele, né? Geralmente Porque mercados menores, né, a gente pode ver esse tipo de situação, e é muito comum que faça-se essa fiscalização através do consumo, porque o cartão, a empresa facilitadora tem o controle do consumo que é feito naquele cartão. Exatamente, porque vale lembrar, pessoal, tem um porém aí, tá? Hoje, com os ambientes digitais e eletrônicos, a operadora do cartão que disponibiliza o crédito para o supermercado, por exemplo, ela conhece qual o documento fiscal que recebeu a quitação com o cartão. Perfeito. Né? Agora, você imagina, o mercado teria que simular vendas, fraudar a documentação fiscal para dar cobertura a esse desencaixe em dinheiro, né? Mas aí eu te pergunto, por que o mercado vai vender algo que ele não efetivamente vendeu, pagando imposto, ICMS, PIS, COFINS, tudo mais, para beneficiar um outro? Então, É que às o vezes próximo o da mercado... fila é mercado pequeno, né? Aí a gente vai estar falando de Então, regiões vamos dizer menores. assim, a gente entra já num problema Social, né? Ele deixa de né? tirar nota para o próximo. Isso acontece Então, muito. Deixa esse mas pessoal começar a fazer bloco K, eles vão ver o que vai acontecer com aí fica isso. todo mundo desesperado, de cabelo em pé, né? Mas nesse caso aí, eu também entendo que não cabe à empresa, ao empregador que está concedendo o vale alimentação, afinal a parte dele ele está sendo feita corretamente, aí está sendo má fé de quem está fazendo a utilização indevida, né? Exatamente. Então podemos seguir. Perfeito. Falando sobre os limites, né, do cálculo, né, um detalhe é que o artigo 186 do decreto 10.854 de 2021 trouxe novas regras e muitas coisas ficaram mais restritivas, vamos dizer assim. O PAT, antigamente, ele tinha ele tinha um intuito de pode atender todo mundo, mas desde que tenha atendido prioritariamente o pessoal de baixa renda, todo aquele valor gasto investido com o programa de alimentação do trabalhador se converteria em base de cálculo do benefício. Porém, o decreto 10.854 trouxe novos limitadores, dentre eles, a primeira faixa de limitação que foi imputada pela nova regulamentação diz respeito ao valor do rendimento, né, salarial do trabalhador. Para aqueles empregados que ganham até 5 salários mínimos, os valores gastos do programa de alimentação do trabalhador com este trabalhador pode estar englobado o valor de refeitório, né, seja por autogestão, seja por empresas fornecedoras, e o valor de vale alimentação e vale refeição. Como eu já disse, essas empresas elas podem ter mais de um tipo de benefício cadastrado no PAT, desde que lá na hora de informar a execução do seu serviço, detalhe quais são as suas terceirizadas ou quais são os seus tipos de benefício utilizados. Beleza, então todos os valores gastos com esses trabalhadores que têm até 5 salários mínimos, que ganham até 5 salários mínimos, pode ser utilizado como base de cálculo para o benefício do PAT. Para os trabalhadores que ganham acima de 5 salários mínimos, então assim considerados aqueles que têm renda superior, somente é permitido utilizar para o benefício do PAT os gastos com o vale, com as empresas fornecedoras, aqui sendo a autogestão ou por meio do refeitório. Basicamente isso. Né? Na verdade, né, Renan, o que aconteceu foi que a partir de 2021 nós tivemos a restrição na base de cálculo que não existia. Uma restrição na base de cálculo não existia. Ela separou ali, né, quais benefícios albergam os empregados que ganham até 5 salários mínimos, que é todo tipo de fornecimento. Todo tipo. E para aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos, ela restringiu apenas a refeição efetivamente dita. Fornecido na empresa fornecido ali. Na pessoa jurídica. Enquanto vale alimentação, vale refeição saiu da base de cálculo do benefício. Antigamente, esses valores estavam imputados dentro do benefício e agora estão fora.
talvez essa seja o maior prejudicado, né, nessas novas regras do benefício. Se uma empresa, por exemplo, está reapurando, reapurando seu imposto de renda dos últimos 5 anos, nós estamos falando desde 2019, então. Vamos pegar 19, 20, nesses 2 anos ela poderia pegar o vale-refeição pelo valor total. Independente do empregado. A partir de 21, entretanto, com a promulgação do decreto, ela passa a ter que excluir o vale-refeição dos empregados que ganham acima de 5 salários mínimos da base de cálculo do benefício. Então, continua sendo uma despesa dedutível na porção do imposto de renda, Sim. Porém ela não constitui base para o benefício de dedução direta do imposto. E o próximo limitador que a legislação colocou diz respeito à quantidade, ao volume do valor que você pode utilizar por empregado, que fica limitado até no máximo um salário mínimo. Isso esse decreto, né, promoveu uma alteração lá no parágrafo 1º do artigo 645 do regulamento do imposto de renda, e diz lá que, né, que essa dedução de que trata o artigo 641, que é a dedução do PAT, deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor máximo de um salário mínimo. Então, basicamente, você precisa ver a quantidade de trabalhadores que você tem e multiplicar por um salário mínimo vigente na época. Esse limitador, ele acabou sendo para empresas assim que têm grandes funcionários, que é uma grande contratante de mão de obra, esse limitador acabou não fazendo efeito, né? Porque hoje um salário mínimo R$ 1.412, dificilmente alcança esse teto, né? Dificilmente alcançará esse teto. Mas empresas menores, por exemplo, né? Hoje a gente fala de agro, né? Que é a nossa realidade, mas uma empresa, por exemplo, de tecnologia da informação que tem poucos empregados, esse limitador pode ser um restritor para ele na hora de usar o benefício. Então, no cenário agro, não vemos um grande impacto, mas em outros cenários é sim relevante e vale a pena o custo destacar. individual da alimentação, quanto menor o número de trabalhadores que eu tenho, Maior por exemplo, será. se eu vou manter um refeitório, quanto mais funcionários eu tenho, menor é o custo. Eu diluo o custo fixo. O custo fixo é diluído, né? Então, quanto menor é o menor é o meu número de trabalhadores, maior é o meu custo individual, né? Então, a preocupação dessa limitação aí vai ferir mais quem são os pequenos. O que eu vejo aí também? Eu percebo que esse é um salário mínimo que não existia, então é a segunda mudança que a gente está falando a partir de 2021, ou seja, a primeira, né, a questão dos teto dos 5 salários. 5 salários para VR e VA, que não pode entrar quem ganha acima, esses valores não entram. Esse aqui eu vejo também é a tentativa do governo federal em desvirtuar o programa. O quê? Transformar salário em vale alimentação. Então, por que o governo faz isso? Ganhando até um salário mínimo, ou seja, um vale alimentação de até um salário mínimo, ele não tira a remuneração e transforma em VA. Então, por exemplo, uma empresa na hora de contratação fala assim, seu salário é 10 mil, só que ele vai te pagar 3 mil em VA e 7 mil. Ou então, se uma empresa tem má fé, ela pode pagar 50-50. Ou seja, aumentar o VA proporcionalmente, especialmente para tirar recolhimento de tributos, né? Então, esse limitador também eu entendo que tem essa finalidade de tirar a finalidade do benefício, desviar o salário para o VA e para o VR. Então, por isso que o VA e VR já passam a ser restritivos. Primeiro, na base de cálculo e também no valor aqui de um salário mínimo por empregado. Porque na prática, quando a gente fala de refeitório, isso aqui nunca vai acontecer. Não. Eu não vou gastar um salário mínimo por empregado para almoçar no meu refeitório. Claro, o valor é o que eu falo, o valor individual da refeição num refeitório é muito menor do que o teto de um salário mínimo, né? Sim, com certeza, né? Então, esse seria um próximo limitador e que foi provocado, né, pela alteração no regulamento do imposto de renda pelo decreto de 2021. Então, né, falando lá sobre essas regras e esses limitadores, para eu fazer o cálculo do PAT, eu preciso obrigatoriamente observar 3 limitadores para fazer o cálculo lá do imposto de renda, da dedução direta do imposto de renda, tá? Só deixando claro aqui. O primeiro deles será 15% sobre a soma das despesas líquidas de custeio realizadas. Então, de tudo aquilo que eu realizei de despesa com programa de alimentação, seja com refeitório, vale alimentação e vale refeição, 15% dessas despesas, mas tem uma regrinha. O decreto não excluiu desse montante vale alimentação e vale refeição dos trabalhadores que tiveram acima de 5 salários mínimos. Então, vai ser a despesa líquida de custeio, tirando esses valores de vale alimentação e vale refeição destes trabalhadores de maior renda,
Esse é o primeiro Ou limitador seja, deles. primeiro pega 15% do total. Do total menos o VA e Aí VR dele. exclui o VA e VR da turma que tem mais de 5 salários mínimos. Isso, você vai primeiro pegar o total das despesas, Exclui, né? tira o VA e o VR desses trabalhadores que têm mais de 5 salários mínimos, vou chegar numa margem líquida, né, uma base líquida de despesas, aplico 15% sobre ela. Esse é o primeiro limitador. O segundo limitador é que ele não pode ser maior do que um salário mínimo por empregado. Se esse resultado dessa conta der mais do que um salário mínimo por trabalhador beneficiado, eu tenho que já reduzir o teto, né? Reduz o teto. Reduz o teto para o teto de um salário mínimo por Perfeito. trabalhador. Então, o segundo limitador, o teto. Ok. E o terceiro, aí deixamos de fora um pouquinho a despesa com a alimentação e com os trabalhadores e olhamos lá na ótica da ICF, na linha do imposto de renda devido. O terceiro limitador é 4% do IR devido, não alcançando o adicional do imposto de renda. O que isso quer dizer? É 4% sobre os 15 do IRPJ. Né? O IRPJ não é 15 mais 10 de adicional? É 4% sobre os 15. Então, numa dessa, o benefício de dedução direta do imposto de renda pode fazer eu pagar de imposto de renda apenas 11%, mais o adicional. Então, 4% é um baita de um benefício que a gente pode dos ter maiores que nós temos direto aí, no de imposto, né? O que eu só gostaria de lembrar, tá, Renan, é que os 15% da soma das despesas ali, quando ele fala líquida, só, mais uma vez lembrar, que não pode entrar os 20% custeado pelo empregado. Custeado pelo Ou empregado. seja, aquela despesa que foi custeada pelo empregado também, então se eu gastei 1 milhão, 200 mil foi custeado pelos meus empregados, eu vou usar 800 mil. Não 800 posso usar mil. a parcela dos benefícios despendidas com os empregados, que foi descontada deles. Por isso o termo líquidas ali, justamente porque, lembra que nós falamos no começo, se eu cobro do meu empregado, a margem da minha base de cálculo do benefício diminui? Então é justamente por isso. Se eu cobrar dele, eu não posso usar um benefício sobre esse valor, afinal, quem está custeando essa parte é o empregado. Beleza? E temos exemplo prático aí. Um exemplo prático para nós debatermos sobre isso, né? O primeiro ponto, como eu disse, temos 3 limitadores. O primeiro limitador é a quantidade de empregado. Temos que levar em consideração a quantidade de empregados. Nesse nosso primeiro exemplo, então, temos empregados que ganham até 5 salários, 90 empregados. Empregados que ganham mais de 5 salários, 25 empregados, totalizando 115. Ok. O primeiro limitador é a quantidade de um salário mínimo por empregado? Ok. 115 vezes o salário mínimo vigente. O segundo limitador, despesas, e aí aqui temos que fazer uma segregação, empregados que têm renda até 5 salários mínimos e empregados que têm renda acima de 5 salários mínimos. Outro detalhe importante, não sei se já falei aqui, eu posso conceder benefícios diferentes para empregados diferentes. Então, os empregados que aqui nesse nosso exemplo, empregado que tem renda até 5 salários mínimos, ele tem o direito ao vale-refeição, vale-alimentação e refeitório. Os empregados que têm renda maior do que 5 salários mínimos, esses só têm direito aqui na nossa política de gestão da empresa aqui, a refeitório e vale-alimentação. Não tem direito ao vale-refeição. Ok? O primeiro ponto. Aqui no salários empregados que têm até 5 salários mínimos, tem um gasto com todos os programas com esse pessoal de 230 mil, dividido em 40 mil para vale-refeição, 50 mil para o vale-alimentação e 140 mil para o refeitório. Ok? Para os empregados que têm acima de 5 salários mínimos, temos aí despesas com o refeitório de 25 mil reais e despesas com vale-alimentação de também 25 mil reais, totalizando 50 mil reais para gastos com esse tipo de empregado. Até aí tudo bem. Ou seja, a empresa tem 280 mil de gastos totais naquele mês. Perfeito, 280 mil de gastos totais com o programa da alimentação do trabalhador. E como que é feito o cálculo do benefício, então? O terceiro limitador, né, já temos as informações de 280 mil de gasto, não quer dizer que esse valor será a base de cálculo. Já temos a quantidade de trabalhadores e agora temos aqui a informação de que o IR apurado no LALUR, ou seja, apenas os 15%, que é o que tem direito,
totalizou R$500 mil a pagar. Joia. Quais são os limitadores? Primeiro deles, 15% do total das despesas admitidas. É os 280 mil que está admitido aí nesse caso, William? Vou até voltar aqui para nós. O que será que ficou de fora, né? É aquilo que nós falamos aí dos empregados acima de 5 salários mínimos, concorda? Perfeito. Então, esse trabalhador que tem acima de 5 salários mínimos, que está recebendo vale alimentação, não pode entrar no cálculo das despesas admitidas. Nós precisamos expurgar, que foi o que nós falamos aqui com o Wellington agora, né? Pega os 280, primeira coisa, expurgar os 25 mil que não constituem base, que é o vale alimentação que está aí na última linha. Se nós tivéssemos aí um custeio por parte do trabalhador, esse valor do custeio também seria expurgado nesse caso. Então, perfeito. Mais aqui no nosso exemplo, então o nosso 280 menos os 25 totaliza 255 mil de despesas admitidas. Esses 280 foi admitido como despesa dedutível para o imposto de renda, lá no Lalor e Lax, mas para dedução direta do IR devido na SF, será 255 vezes 15%, totalizando então nosso primeiro limitador de R$ 38.250. O segundo limitador, colocamos aqui 4% do IR devido, que é o que a legislação admite. Então, o nosso IR devido, os 15%, né, excetuado o adicional, 500 mil vezes 4%, R$20 mil. Esse é o nosso segundo limitador. Então, eu já estou limitado aos 20 mil. E o terceiro limitador é um salário mínimo por empregado. Tenho 115 empregados a R$ 1.412, que é o salário mínimo vigente de agora, R$ 162.380. Olhe como esse limitador do empregado é muito superior aos outros dois limites. Porque é justamente isso que nós estávamos falando. Quanto mais empregado, maior é a minha diluição de custo. Então, nesse caso, foi um limitador que não fez muita relevância. O maior prejudicial aqui foi, no caso, a expurgar o vale alimentação do trabalhador que ganhava mais de 5 salários mínimos. Mas mesmo assim, nesse caso, temos o benefício do PAT admitido de R$20 mil. Ou seja, é o menor valor de todos, o menor valor de todos. Admitido. Perfeito. Um detalhe, né, importante, o meu benefício aqui me dava a permissão de R$ 38.250. O excedente desses 20 mil que eu estou utilizando agora pode ser utilizado nos 2 exercícios futuros como um crédito que fica lá registrado, guardado ali, podendo ser utilizado em até 2 exercícios futuros. Eu queria trazer algumas contribuições aí, Renan, sobre isso, especialmente para nossos amigos. Nós temos muitas cooperativas aqui acompanhando conosco esse debate do PAT. E aí, como é comum, pessoal, quando a gente fala de cooperativa, falta sempre embasamento legal, né? As cooperativas, elas possuem particularidades, especialmente na tributação do imposto de renda. Então, a gente está olhando aqui, o Renan falou para nós temos 280 mil de despesas com alimentação e temos 500 mil ali de imposto de renda. No caso das cooperativas, a gente precisa sempre lembrar que na proporção do ato cooperativo, a gente não há que se falar em IRPJ. Ou seja, as operações com cooperados, a proporção do meu DSP que registra minhas operações com cooperados, não tem impacto. Então, quando a gente faz o cálculo do PAT para as cooperativas, a gente precisa considerar apenas as despesas contabilizadas como atos não cooperativos. Porque são elas que deduziram efetivamente a minha base de cálculo do imposto de renda. Então, no caso das cooperativas, além de eu separar tudo que o Renan mostrou aqui para nós precisamos pegar apenas aquela parcela dos atos não cooperativos, verificar a base de cálculo das despesas com alimentação dos atos não cooperativos, porque o IRPJ que vai servir aqui na nossa primeira linha também está calculado com base nos atos não cooperativos. Então, acaba Até porque IRPJ devido, e se no ato cooperativo eu não vou ter o IRPJ devido, aquela despesa não pode perfazer. Aquilo, obviamente, benefício não pode fiscal. ser somado. Perfeito. Na mesma proporção, né? Então, quando a gente falar de cooperativas, pessoal, nossos amigos que são de sociedades cooperativas aqui conosco, precisam lembrar disso. A gente vai calcular o mesmo benefício, as cooperativas têm direito ao mesmo benefício, só que na proporção de terceiros. Então se eu tenho 100% de ato cooperativo e estou gastando 280 mil, eu não vou ter benefício de nenhum. Por quê? Porque se eu tenho 100% de ato cooperativo, eu já não tenho imposto de renda devido. Não, mas vai ter benefício sim. Você vai ter economia com a contribuição previdenciária, com a FGTS. Não vamos desmotivar as cooperativas, não. Vale a pena fazer o PAT, porque é um benefício. Tem os demais benefícios. Tem os demais assim benefícios. Como pessoas físicas, etc. Perfeito. Mas na parte de cálculo do IR, da dedução direta do IR, nós temos que lembrar. Outro detalhe que eu acho importante para a gente destacar aqui
é que existe uma instrução normativa da Receita Federal, que é de 2002, que é a IN 267. Se você entrar lá hoje e verificar esse texto legal, ele está falando que a dedução é limitada ao valor de R$ 1,99 por refeição. Esse limite, ele era colocado pela Receita Federal de forma compulsória e nunca esteve previsto na legislação. Então, o que aconteceu? Muitas ações judiciais, como é praxe no Brasil, né, muitas ações judiciais, e em 2008, a PGFN editou uma portaria falando que não deveria mais ser recorrido, porque pacificou o assunto. Então, por isso que o Renan nem trouxe aqui nos limitadores o valor por número de refeição, que era um quinto limitador que nós tínhamos. Isso caiu. E por que eu estou destacando para vocês? Porque é muito comum ainda a gente ver revisões... Encontrar no dia a dia, nas nossas auditorias o tal do 1,99. Isso que não existe mais. Não então, existe mais. Esse 1,99 caiu já desde 2008 e não se aplica mais também. É um detalhe, né, que o 1,99 era lá em 2002. Hoje, 22 anos depois, imagine quanto que não seria esse 1,99. Hoje, 1,99 hoje, você não paga nem a salada. Mas é por isso que o próprio fisco colocou esse teto de um salário, né? Que foi, a gente não pode reclamar desse teto, porque a gente, quando olha pelo teto, a gente vê que seria o melhor dos mundos. Então, o governo, quando estabeleceu o teto, ele não quis prejudicar a operação do PAT. Não, de forma alguma. Né? Porque a gente vê aqui que ele é o maior número. O problema é o nosso limitador aí de valor de RPJ devido, né? Ele sempre é o calo. É o gargalo ali, né? É isso. Dificilmente ele não vai ser o gargalo, principalmente em empresas de grande porte e grandes corporações com um elevado alto mão de obra alta. E outra coisa, existe um fator aí que no agronegócio nós temos no decorrer do ano, e nós temos ciclos, né? O agronegócio ele é muito cíclico. Nós temos períodos com maior rentabilidade, lucratividade dos negócios, e nós temos períodos difíceis com perdas ou prejuízos, tal. E aí o cara já está no prejuízo e não pode gozar do PAT. Acaba não conseguindo gozar do PAT. Né? Por quê? Porque não tem base de cálculo a ser tributado de imposto de renda. E aquela conta ali vai ficar no zero. E vai ser o menor valor. Né? Então acaba em vez de ajudar quem às vezes está precisando no momento de precisão, na verdade ele não colabora. Então foi muito legal você ter lembrado disso aí, porque é muito comum nós fizermos alguns pareceres, porque como esse evento é exclusivo para os nossos clientes aqui, você que é nosso cliente da Garcia Moreno, existe uma tese que é debatida muito e está nos tribunais aguardando maturidade ainda. Por quê? Quando a lei que o Renan citou para nós ali, a lei 6, coloca para nós de novo, Renan, por favor. Lá, pera só um instantinho. Acho que vale esse debate aqui para a gente encerrar. A gente fala de um pouco de oportunidade, né? Também para os nossos clientes, né? Quando a lei 6.321 regulamentou o benefício do PAT, vocês podem olhar o texto lá, ela está falando que as empresas teriam direito ao dobro de dedução. Mais ou menos igual a inovação tecnológica. Como é a inovação tecnológica? Você considera a despesa dedutível, vou lá na LUR, faço uma exclusão de 60%, 70%, 80%. Podendo chegar até 100%. Podendo chegar até 100%. Então, é uma exclusão no LUR, não é uma dedução direta no imposto. Quando veio a Lei 6.321 e falou dessa dedução do PAT, ela trouxe nesses termos. Ou seja, se uma empresa tinha prejuízo fiscal, em tese, ela aumentava o prejuízo. Aumentava o prejuízo. Ela não deixava de usufruir. Porém, na regulamentação do decreto, ele veio e tirou isso daí como exclusão e jogou para a dedução do imposto. O que isso acontece, então? Muda tudo. Muda tudo, especialmente quando a gente fala de atividade rural. Porque é muito comum nas nossas corporações ter prejuízo fiscal, mesmo tendo lucro, porque nós temos depreciação acelerada incentivada, vários benefícios que são pertinentes à atividade rural. Então, existe essa discussão, inclusive, jurídica, né? Alguns clientes nossos estão discutindo, nós temos parecer a respeito disso, porque entende-se que o decreto desviou um pouco da finalidade ali do que estava previsto na lei ordinária que instituiu o benefício. Então, é muito comum ouvir falar, mas essa tese existe realmente, tá? Administrativamente, ela não entra, porque o fisco é taxativo e fala que é dedução do imposto, e aí argumenta o quê? O que o Renan falou. Mas você tem 2 anos ainda para levar para frente do benefício, então você não perde esse benefício, né? Mas nós temos essa oportunidade aí, talvez, de discussão para as empresas que têm apurado prejuízos fiscais e têm se inscrito no PAT também. Maravilha! Eu acredito que as regras principais do PAT, né, o nosso principal objetivo era levar um pouco nós fizemos uma viagem aqui, né, dos aspectos legais pertinentes, desde o credenciamento ao PAT, até o aproveitamento do programa dentro, com a visão de oportunidade tributária aí no imposto de renda, né? Só concluindo também, né, dentro do perguntas e respostas lá do PAT, tem uma
ele pergunta, né? Tem uma resposta lá que diz que qual a composição da base de cálculo da dedução fiscal do imposto de renda no caso de serviço próprio, autogestão. Aqui entra, vale destacar, não só o matéria-prima, Muito importante. o alimento, a mão de obra, todos os insumos relacionados à gestão do refeitório, gastos de energia diretamente tidos com o refeitório, gás, tudo isso. Esse tipo de gasto que tem lá com o refeitório, inclusive é indicado ter essa segregação contabilmente, ou por centro de custo, do quanto está sendo gasto lá com o refeitório propriamente dito, porque isso vai ser despesa para facilitar o fisco, né, a poder fazer a verificação desses limitadores. Inclusive, dentro do plano de contas referencial da ECF, tem uma conta só de PAT, onde você precisa elencar quais são essas contas, com esses gastos com refeitório que são admitidos como despesa dedutível para o imposto de renda e contribuição social dentro do LALUR e LACS. Então, esse detalhezinho aí também, mão de obra relacionada ao refeitório é admitido também não só o alimento mesmo, muito bem lembrado, adquirido Renan. lá no mercado. Lembrando, né, acho que esse detalhe que você falou é muito importante, porque nós temos clientes aqui que estão aqui conosco hoje que fazem a autogestão de refeitório e eles têm, nas nossas revisões, por exemplo, a gente recebe o balancete do refeitório com as despesas que ele alocou ali. Nós precisamos expurgar aquilo que não faz parte. Então, depreciação, por exemplo, não faz parte, não está conduzido. Estritamente, nós estamos falando de insumos, né? Aquele que está aplicado diretamente na confecção do alimento. Então, como você falou, material de limpeza entra. Material de limpeza entra. Energia elétrica entra. E os insumos, a própria comida, se a matéria-prima, né? O gás de cozinha, tudo isso. Só que algumas coisas que são indiretas, como depreciação, facas, panelas, essas parcelas, material de uso e consumo não pode. Já não entra na base de cálculo do benefício. Bem lembrado. Bacana. Legal. Dito isso, Renan, muito obrigado. Parabéns pela exposição, foi muito clara. O pessoal que depois receber gravado aí vai poder olhar. E digo uma coisa, já vou até pedir aqui, Renan, disponibilizar esse material da sua apresentação lá na área de consultoria, na opção download. Então, todos os nossos clientes podem ir lá na parte da tarde, na área de consultoria, tá? Você tem uma opçãozinha lá, download de materiais, clicou lá, vai aparecer lá, material Webnagro, PAT, beleza? E vocês podem baixar isso daí para vocês terem isso aí em mãos para discutir com o vosso time interno. Obrigado, William. Valeu, Wellington. Parabéns, Valeu, ótimo evento. Gente, que honra, que prazer receber vocês aqui, tá? Obrigado de verdade e nos vemos nos próximos encontros aqui na Garcia e Moreno. Forte abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.